Graça e paz. Já somos dois. Ei, Andréia, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Rafa. Boa noite. Glória a Deus. Vamos aguardar os nossos irmãos aí para a gente falar um pouquinho hoje de grande tribulação. A paz, Nicolas. Deus abençoe. Guardando aí nossos queridos para falar um pouquinho de tribulação. Grande tribulação, né? O pessoal pediu esse tema. Ei, Joey, a paz do Senhor. Boa noite. Somos 8 já. Shalom. Somos 8. Deus te abençoe, Sara. Estamos ao vivo aí, aguardando os nossos irmãos para começarmos a falar um pouquinho hoje de grande tribulação. Hoje nós teremos o pastor Éder, mas ele teve uma dificuldade. Boa noite, Juscelene. Boa noite, pastor Ricardo. Graça e paz. Aguardando aí nossos queridos irmãos chegarem, para a gente ter um número razoável para começar a falar desse assunto tão interessante e oportuno, né? Falar dele hoje. Já somos 15. Pai do Senhor, Anderson. Pai do Senhor, Dudu. Shalom, Benilson. Saudade. Abraço. Amém, irmãos? Estamos aguardando aí o nosso irmão. Divulgue, né? Compartilhe, para que o pessoal possa acessar e a gente possa... Ei, Mirceia! Família junta. Edriana, paz do Senhor. Juju e Léo, paz do Senhor. Deus abençoe. Bom ter vocês aqui. Vai compartilhando aí, gente, para a gente começar a falar, né? Esse assunto ele é interessante e é bom que a gente já tenha um número razoável para poder a gente não ter que voltar em alguns assuntos aí, porque são muitos, né? A gente vai falar um pouquinho hoje da grande tribulação. Boa noite, Adna. Amém, irmãos? Já são 8h04, né? 4 minutos. Vamos aguardar aí mais um minutinho para que os nossos irmãos estejam aí e a gente possa orar e começar a falar um pouco. Ei, Juliana, paz do Senhor. Glória a Deus. Ei, Lara, paz do Senhor. Amém, queridos irmãos. Vamos orar, né, irmãos? Vamos começar orando. Pai do Senhor Agostinho, Deus abençoe. Rio de Janeiro, mais um carioca aí. Maranata. Ei, Flávio, Pai do Senhor. Glória a Deus. Está chegando o povo aí. Pai do Senhor, Yolanda. Pai do Senhor, Rubens. Estamos chegando, graças a Deus. Pai do Senhor, meu cunhado, Marcos Vinícius. Jussara, Fabiano, Pai do Senhor, Pastor Claucione, Pai do Senhor, Nete. Glória a Deus, irmãos, vamos orar. Amém, mãe. Amém, a bênção. Vamos orar, irmãos, então, para a gente começar a falar um pouco desse assunto aí que está mexendo com o coração de muita gente, né? Muita gente na expectativa de ouvir a respeito desse assunto. Pai do Senhor, Alex, Deus abençoe. Pai do Senhor, Marcela, Portugal, glória a Deus. Vamos orar então, né, irmãos? Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos, meu Deus,
porque o Senhor tem cuidado, Senhor, das nossas vidas, tem nos guardado, e nós te louvamos, Senhor, por isso. Pedimos, Senhor, que nessa noite que vamos falar da Tua palavra, Senhor, que seja o Teu Espírito a nos instruir, a nos falar, a nos orientar, Senhor, para que nós possamos falar tudo segundo o Teu coração, Senhor, que o Senhor nos oriente, para que esse estudo traga paz, Deus traga alegria, esperança para os Teus filhos. Oramos, Senhor, por cada igreja, oramos pelo pastor Éden, em especial, que estaria fazendo essa live, que o Senhor esteja com o Teu servo, o Senhor abençoando a vida dele, da igreja de Recreio, abençoa também a igreja de Santa Teresa, de Jetibá e Vila Velha. Deus, obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor tem nos dado em todas as coisas. Cuida do Teu povo, Senhor, acolhe, Senhor, a cada um que necessita. Deus, oramos por aqueles que estão nos ouvindo em outras cidades, estados, em outros países, Senhor, que a Tua mão seja sobre eles. Oramos por cura, Senhor, dessa pandemia, Senhor, tem misericórdia de cada nação que passa por essa situação. Oramos pelos médicos, enfermeiros, pelas pessoas que estão à frente, que o Senhor esteja dando a eles, Senhor, ó Deus, a Tua proteção, a Tua graça, o Teu favor, que haja, ó Deus, manifestação da Tua glória, Senhor, no meio desse caos. Oramos, Senhor, que o Senhor nos oriente, Senhor, mais uma vez nessa noite e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos queridos. Deus abençoe Lana, Deus abençoe o Waze, paz do Senhor. Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação. Domingo a gente teve a oportunidade de ouvir o pastor Eduardo falando, né, de uma forma muito, muito sábia. Quem ouviu o sermão muito bonito, falando dos 7 sinais da volta do Senhor. E eu achei que o pastor trouxe uma palavra muito boa, muito abençoada, né? Uma palavra adequada e uma palavra que fala realmente dessa expectativa de volta, né? O pastor citou aqui alguns sinais importantes e eu concordo com todos eles que ele citou, né? Inclusive quando se fala de Israel, do que está acontecendo em Israel hoje. E há uma expectativa no coração de alguns, né? Uns com temor, até medo, e outros com curiosidade, expectativa de saber que tempo é esse que nós estamos vivendo, né? Hoje eu vi um irmão falar que não está dormindo direito, né? Aguardando aí o arrebatamento. E a gente quer falar um pouco sobre isso, né? Que tempo é esse que nós estamos vivendo, baseado no Evangelho de Mateus 24, como o pastor Eduardo citou, e alguns outros textos que a gente quer trazer hoje. A gente vai ler alguns textos para os irmãos, é um estudo que exige um pouco de leitura, então a gente vai ler alguns textos para embasar aquilo que a gente quer falar. E, irmãos, vamos falar exatamente sobre tribulação e um pouquinho sobre arrebatamento. Existem 3 teorias a respeito de arrebatamento, né? Existem aqueles que creem que a igreja vai ser poupada do sofrimento, que são os pré-tribulacionistas. Existem aqueles que creem que a igreja passa um pedaço dessa tribulação, que são os mesotribulacionistas. E existem aqueles que creem que a igreja passa por toda a tribulação, que são os pós-tribulacionistas. Eu não vou entrar muito no mérito dos 3, quero dizer que respeito as 3 opiniões, até porque todas as 3 têm base bíblica, né? Você pode se basear nas 3 pela Bíblia para provar aquilo que você crê, e todas as 3 também podem ser refutadas, né? A gente respeita o ponto de vista. Eu sou mesotribulacionista, nós temos pastores à fonte que são pós-tribulacionistas, tem pastores que são pré-tribulacionistas. E quando a gente dá aula disso na escola teológica, quando a gente fala de escatologia, a gente sempre diz para os alunos o seguinte: você pode crer, você pode ser pré, você pode ser meso, você pode ser pós, contanto que você consiga basear, provar aquilo que você crê. Você não pode crer só por vontade. Pastor, eu prefiro ser assim ou ser assado. Isso não vale, né? Você tem que ter base na palavra para aquilo que você crê. E por isso a gente vai estudar um pouquinho a respeito de hoje. Para tirar já o temor de alguns irmãos, a gente vai ler um texto em 1 Tessalonicenses capítulo
5, você que está anotando aí, que quer anotar, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, que diz assim: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Isso é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Então, para a gente começar o nosso estudo, boa noite Varlinho, boa noite Karine, a gente quer falar um pouco a respeito do tempo que nós estamos vivendo, né, irmãos? Tem muitos irmãos já aí se preparando já para ser arrebatado, né? Como eu falei, tem um irmão que me falou, pastor, não estou dormindo, pensando, será que Deus vai arrebatar a gente agora? E é claro que a Bíblia fala aqui que ninguém sabe o dia nem a hora, né? Aqui mesmo no próprio texto diz que ele sobreverá repentinamente. Mas tem uma coisa que é importante falar para tirar o seu temor, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, que é que Jesus diz aqui, Paulo fala aqui ao Tessalonicenses, que quando, né, no versículo 3, quando andarem dizendo a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Então, o que nós estamos vivendo, né, o pastor Eduardo falou isso muito bem no domingo, é o que a gente chama princípio de dores. A gente vai mostrar alguns sinais desse princípio de dores, que é o que a gente está vivendo hoje. É o princípio de dores. Mas ainda não é a tribulação. Passou a tribulação, boa noite, Elenilde, paz. Vai ser pior do que isso? Vai ser bem pior do que isso. Esse é só o princípio de dores, né? Quando Jesus falou de boa noite, Elenilde, boa noite, Liu. Quando Jesus falou de fome, peste, guerra, a gente vai ler daqui a pouquinho, Mateus, ele fala que essas coisas são princípio de dores, não é a tribulação ainda, né? E o que ele diz aqui para nós que é importantíssimo? Ele diz, quando disser a paz e segurança. Então, no meio do caos, não é a hora em que nós vamos ser arrebatados. Pelo contrário, né? Jesus fala quando disserem a paz e segurança. Aí que o negócio vai ficar estranho. Enquanto estiver no caos, você pode ficar um pouco mais tranquilo. Até porque, né, o anticristo, a gente vai ver aqui, a revelação dele é um dos sinais da tribulação, né, o aparecimento dele, ele vai vir, na verdade, para trazer a solução para o caos. Então, o caos que nós estamos vendo, e que talvez piore, ele é um caos que vai ser resolvido, muito provavelmente, pelo anticristo. E quando a gente fala do anticristo, é importante entender, irmãos, tem pessoas que têm uma visão de anticristo muito assim, muito equivocada, né? Eu gosto de dizer que alguns falam, o anticristo vai vir, ele é um satanista, né? Com chifre, com tridente, vestido de preto, sei lá, doido. E a gente entende aqui pelos alguns textos bíblicos, nós vamos ver que nada disso, né? O anticristo vai ser alguém politicamente correto. Inclusive, alguns textos de Daniel, nós vamos ler alguns, né? Falam que ele vai ganhar a simpatia de uma boa parte das pessoas. Deus te abençoe, Edna. Pai do Senhor Jesus. Então, o anticristo vai ser alguém muito político, né? Ele vai ser alguém muito centrado. Eu estava até chutando para alguns aí, né? Sem ninguém brigar comigo. Pastor, ele vai ser de direita ou de esquerda? Acho que ele vai ser de centro, porque ele vai tanto ganhar um lado como o outro, né? Na verdade, eu creio que o anticristo, ele vai, para você que está me ouvindo aí, né? Colocar aí uma pulga atrás da sua orelha. O anticristo vai resolver o problema de saúde, educação, renda, moradia, todas essas coisas. Vai ser idolatrado pelas pessoas, né? Vai colocar saúde de primeiro mundo, educação de primeiro mundo, distribuição de renda. E o momento que nós vivemos, ele é muito propício para isso, né? Nós vivemos um planeta polarizado politicamente. Existem
as ditaduras de esquerda, existe o pessoal de extrema direita. O anticristo vai trazer uma paz, né? uma pseudo-paz, e vai resolver os problemas da humanidade de uma forma que até os cristãos, né, a gente vai ver aqui, se possível fosse, vão ser enganados. E a partir daí a gente vai ver uma guerra até entre irmãos, né? Vamos falar um pouco disso. Tem uma passagem que eu quero ler para vocês. Então, você que está anotando aí, primeira passagem, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Agora a gente vai ler lá em Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, para falar um pouco, para te dar uma pista de quando que isso vai acontecer e aonde, né? Como que essas coisas vão se manifestar. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 37 até o 44. Diz assim: O Senhor, ó Rei, que é Rei dos Reis. Só para dar um contexto, aqui o rei Nabucodonosor teve um sonho, o rei de Babilônia, teve um sonho e ele não sabia interpretar esse sonho, chamou os sábios lá do reino dele, ninguém soube interpretar, e aí colocaram Daniel para interpretar esse sonho. E Daniel orou, né, buscou a Deus e trouxe a interpretação dessa maneira aqui que eu vou ler para vocês. Ó Senhor, o Rei, que é Rei dos Reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, ó Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Daniel, o rei tinha tido uma visão, um sonho, né, em que ele via uma cabeça de ouro, ombros de prata, um tronco de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. E ele queria saber o que significava. Aí Daniel começou a colocar essa visão para ele, a interpretação do sonho para o rei, da seguinte maneira, que cada parte que ele viu era um reino. E ele começa pela cabeça, falando que a cabeça de ouro é Babilônia. Era o rei que estava naquele tempo. Aí ele continua no versículo 39. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino, né? O segundo de prata, o terceiro de bronze, que terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram parte de barro do oleiro e parte de ferro, significa que esse será o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza de ferro, porque o Senhor viu ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por um lado o reino será forte, por outro será frágil. Quando a gente estuda história, né, história das nações, você vai ver que essa profecia de Daniel, ela se cumpre assim cabalmente. Daniel escreveu isso no ano mais ou menos 600 a.C. É tão interessante que as profecias de Daniel elas foram tão contestadas pela ciência, né? Não sei se você sabe, até pouco tempo, começo do século passado, né? Os pergaminhos, os escritos mais velhos da Bíblia, eles datavam de 100 anos depois de Cristo, porque só tinham cópias, né? Não há original da Bíblia. E lá no começo do século XX se achou os pergaminhos do Mar Morto. Nesses pergaminhos, achados numa caverna, né, por dois garotinhos islâmicos, pastores, eles estavam pastoreando cabras, as cabras entraram na caverna, eles jogaram uma pedra para espantar a cabra, escutaram um barulho de vaso quebrado, entraram na caverna e acharam lacrado lá no azeite todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esther. E entre esses livros estava o livro de Daniel. Aí, datado no carbono 14, eles descobriram que esse livro tinha mais ou menos 1000 anos antes, né, de Cristo. Não, 100 anos antes de Cristo. E aí o que acontece? Antigamente a ciência ela contestava Daniel porque as profecias eram muito perfeitas. Elas foram se encaixando. E aí a conversa dos cientistas não era de dizer que aquilo que Daniel falava não tinha se cumprido. A conversa deles era dizer que aquele livro era uma fraude, que aquele livro tinha sido escrito depois de que as coisas aconteceram.
E com a descoberta desse pergaminho do Mar Morto, né, você pode procurar aí no Google, você vai achar, se entendeu que aquele livro achado naquele lugar, né, pelos garotinhos lá, os pastores de Cabra, ele era datado de uma data anterior aos acontecimentos. E isso comprovou a veracidade daquilo que Daniel estava falando. E Daniel, ele começa a dizer, ele começa a falar dos reinos, né, como eu disse aqui, a cabeça de ouro, né, os ombros de prata e o tronco de bronze, as pernas de ferro e os pés e os dedos, né, de barro e ferro. E aí ele interpreta para o rei que, como eu disse aqui, Babilônia era a cabeça de ouro, depois veio um reino de prata, de bronze, de ferro, e aí ferro e barro. Quando você estuda a história das nações, você vai achar perfeitamente, depois de Babilônia veio o reino Medo-Persa, né, Dario, Ciro, etc., os grandes, depois o reino da Grécia, Alexandre, etc., depois Roma, né, e por último, a gente vai deixar aqui por último para você entender o que está acontecendo hoje, né, esse reino que são os pés e os dedos. Então Babilônia reinou, né, aqui tem um estudo que tem as datas direitinho, mas você acha isso no Google fácil, né, para você ver a sequência do como é que esses reinos foram acontecendo exatamente como Daniel falou. Acabou Babilônia, veio o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa o Império Grego, o Império Romano são as pernas, né, que se você juntar com o Império Bizantino, o Império Romano aí foi quase 1000 anos. E acabando o Império Romano, né, capital Roma, hoje Itália, começaram a surgir as nações europeias. E mais recentemente, né, a gente tem a União Europeia. Daniel fala que esse último reino, né, ele vai ser ferro e barro misturado. Como os dedos eram de parte de ferro e parte de barro, assim, por um lado o reino será forte, por outro será frágil. Por quê? Já não é um império único, né? É uma união de países. Então, Babilônia era um reino só, Medo-Persa, né? Medo e Persa se juntaram, é um reino só. Depois, a Grécia, um reino só. Roma, um reino só. Ele descreve bem Roma, né? Um império violento que tomou tudo na força, como está escrito em Daniel, depois você pode acompanhar. E por último, esse reino que é um pouco frágil. Por quê? Porque ele é feito de vários países, né? E esses países são a União Europeia. Então o que a gente entende? Às vezes tem um pessoal que fala, pastor, quem é o anticristo? Né? É o Papa, é o chinês, é um comunista, é o Trump, é o sei lá quem. O pessoal fica pesquisando. Muito provavelmente ele vai surgir na Europa, né? E a gente vai ter essa, como eu disse aqui para mim, o perfil do anticristo. A gente vai ler algumas coisas aqui para falar dele, mas o perfil do anticristo para mim, ele vai ser provavelmente alguém cristão, um religioso, exemplar, família boa, bons filhos, filantropo, acima de qualquer suspeita, não vai ser satanista, não vai andar com chifre, dente, garfo, capa vermelha, nada disso. Ele vai ser uma pessoa politicamente correta, tanto que ele vai conseguir reunir, vai ter um argumento muito grande, vai ter um poder de oratória forte, né? E vai convencer cristãos, islâmicos, judeus e todos os outros a formarem um reino único. Mais ou menos como é que está naquela música do John Lennon, né? Imagine, um mundo sem fronteiras, sem isso, sem aquilo, sem fome, sem peste. E ele vai ser tão louvado, né? Porque trazendo a solução dos problemas do mundo, ele vai ser adorado por muitas nações. Existem até algumas teorias de que o Messias esperado pelos judeus, né, talvez seja o anticristo, que o Messias vem depois. Mas voltando para Mateus, então já falei para você aqui sobre Tessalonicenses 3, né, aliás 5, de 1 a 3, que diz que quando houver paz e segurança que é o problema. Então ele não vem agora, né? Já olhamos aqui Daniel falando a respeito dessa sequência de reinos, né, que terminam na União Europeia, que é o nosso dia de hoje. Mas aí, irmãos, eu quero entrar aqui em Mateus 24 um pouquinho, como eu disse que o pastor Eduardo já falou muito bem no domingo, mas alguns sinais, né, como ele disse também, que são sinais que mostram
o princípio de dores. Boa noite, Val, Deus abençoe. Boa noite, Almerinda. Então, o princípio de dores, ó, versículo 5, Mateus 24, 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Né? Já tem gente fazendo isso aí. E já tem gente buscando Messias terreno, né? Algumas idolatrias aí de pastores, de líderes, de pessoas que não são Messias. Mas Jesus ele preveniu que isso ia acontecer, né? Que muitos vão dizer que são Cristo e vão enganar muitos. Importante levar isso em consideração, né? Eles vão enganar pessoas. No versículo 6, haverá guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então guerra, rumor de guerra, né? Como eu disse o pastor Dado falou no domingo, muito bem. Isso aí é antigo para nós, até alguns falam muito, mas eu estou ouvindo isso há tantos anos, né? Vovó falava isso e Jesus não veio. Mas ele continua, o texto não acaba, né? Versículo 7. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto e peste em vários lugares. Né? Fome, a gente já está vendo isso aí, né, há muito tempo, em vários lugares, inclusive no Brasil, não é só na África, né? Lá no Nordeste tem bastante. Terremoto, cada dia mais, né? Quem acompanha aí, Google, história de terremoto, sabe que cada vez a gente tem mais eventos de terremoto. E pestes, nós estamos vivendo uma peste, né? Talvez, eu entendo que uma peste que deve marcar a história da humanidade, né? Assim como a peste negra, essa peste deve marcar a história. Aí alguns falam, pastor, guerra química, não é? Isso não faz a menor diferença, irmãos. Ela está aí, né? Ela está aí matando tanto um quanto o outro, então ela é um sinal daquilo que Jesus falou. Mas aí diz assim, ó, porém todas essas coisas são o princípio de dores. Então o que Jesus falou? Que guerra, fome, terremoto, peste, rumor de guerra é princípio de dor. Ainda não é tribulação. É só o princípio de dores. Aí diz assim, ó, porém, como eu falei no versículo 8, essas coisas são princípio de dores. Versículo 9, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu gosto de falar, boa noite Jéssica, boa noite Merielle, eu gosto de dizer que para mim alguns sinais são marcantes da nossa geração. Porque fome, peste, guerra, terremoto são sinais da geração dos nossos pais, dos nossos avós. Mas no nosso tempo tem alguns sinais que são particulares. O pastor Eduardo falou aqui da figueira, né, de Israel. Eu acho fantástico, do verão, porque quando a gente estuda 70 semanas de Daniel, né, são 69 semanas, e aí um hiato no meio, e essa última semana, que são os 7 anos finais. Mas algumas que eu gosto de citar, estão aqui entre o versículo 10 e o 12, que eu acho que são sinais próprios da nossa geração. Nesse tempo, muitos se hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros, muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos esfriará. Porém, aquele que ficar firme até o fim será salvo. Ei, Delma, Pai do Senhor. Então, irmãos, eu queria me ater bastante a essa parte do texto. Por quê? Como eu falei, aqueles sinais são sinais para a geração dos nossos pais e avós. Mas, quando a gente fala de falso profeta, é o que mais tem hoje, né? Falso profeta, bastante. Enganarão a muitos, também, está acontecendo. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos esfriará. A gente nunca viu tanto crente desiludido, né, desviado, essa palavra eu tenho dificuldade com ela, né, crente fora da igreja, crente sem congregar, crente de Facebook, crente de internet, crente que, né, não quer saber de igreja, está chateado, está aborrecido, está magoado, só tem aquele pensamento, né, pastor é ladrão, igreja é um monte de hipócrita, não quero participar disso. Engraçado que a gente se escandaliza com isso, a gente fica chateado, né? Mas é um sinal também. É um sinal que Jesus deixou aqui predito para nós, né? Jesus deixou aqui, ó, vai se multiplicar a maldade, falso mestre, profeta, enganarão a muitos, né? Quanta gente, quanto absurdo no evangelho, né, irmãos?
Quanta gente sendo carregada por seitas e coisas que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus, presas a uma série de crendices, né, misticismo e coisas semelhantes, fora da palavra, e idolatrando líderes, apaixonado por líderes. E é interessante, quando você espera muito, né, você se decepciona. Eu fico vendo as pessoas que idolatram uma coisa ou outra, né, elas vão se decepcionar porque esperam muito, né, então vão se decepcionar. Mas aqui fala o seguinte, no versículo 10, nesse tempo muitos iam escandalizar. Não sei se você já se escandalizou com a igreja, com o irmão, né, mas cuidado com isso, cuidado. E geralmente, né, o crente que escandaliza muito, ele é fraco de Bíblia. Ele não é um frequentador assíduo da EBD, ele não é alguém que lê a Bíblia muito, que ora. Esse tempo, irmãos, inclusive, é um tempo desafiador para nós crentes, né? Porque o crente não está acostumado a ler Bíblia, buscar Deus, orar no quarto, ele está com uma dificuldade gigante. Ele tem que ser empurrado, então não tem ninguém para empurrar ele não sabe fazer o culto doméstico, né? Mas também é uma oportunidade para nós, né? Fazemos o culto doméstico, ler a Bíblia em casa, orar, entrar no quarto, e ainda tem live, né? Tem live aí de manhã e de noite para te fortalecer. Então os crentes se escandalizando toda hora, né, irmão? Por qualquer negócio. Hoje está muito na moda o escândalo aí pela política. Falei em 2 vídeos, vou falar nesse de novo, né? Nós precisamos separar política de igreja. A última vez que isso aconteceu foi na Inquisição, né? E muita gente morreu quando misturou Estado e política. Quem vai fazer um Estado religioso é Jesus Cristo. Quando ele fizer, vai funcionar. Mas a gente não, né? Você tem que ser cidadão, você tem que ter sua opinião política, isso é lícito, mas igreja não tem partido, sacerdote não tem partido, né? Não tem, não pode ter. E quando tem, dá esse monte de problema. E hoje o que está acontecendo, muita gente escandalizando com isso, aborrecendo, irmão brigando, né? E aí, aqui fala, eu até lembrei do tempo da ditadura militar de 64, né? Eu nasci em 66, vi o finalzinho dela, né? Até 81, eu já tinha uns 15 anos de idade, e eu lembro que naquele tempo o pessoal caçava os comunistas para matar, né? Esquartejar, fazer um monte de coisa, né? Batida na rua, e denunciava. E hoje eu fico vendo assim, né? Os irmãos estão quase vivendo o tempo de denunciar uns aos outros, né? Não sei se a gente vai viver isso aí na tribulação, mas aqui Jesus fala, né, que olha só, nesse tempo muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Crente odiando crente, o amor esfriando, escândalo. Para mim esses são os grandes sinais, né? No versículo 10 fala assim, que vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Loucura. Então, irmão, Jesus coloca para nós um sinal claro, como eu falei aqui do começo da tribulação, e eu queria ler para vocês também. Como eu disse para vocês aqui no começo, né? Existem os pré-tribulacionistas, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista. Respeito todas as 3 teorias, todas as 3 têm base bíblica, todas as 3 podem ser provadas e contestadas. Eu sou meso-tribulacionista, fica claro isso quando você vê eu falando, né? Nossos pastores aí tem pastor pré e pastor pós, sem nenhum problema, né? Isso não vai tirar nem pôr a gente no céu. Mas é importante conhecer, né? Então, um dos sinais que eu creio, que está lá em 2 Tessalonicenses, você que está com a Bíblia aí, capítulo 2, se quem quiser abrir, fala do homem da iniquidade, ou o anticristo, né? 2 Tessalonicenses, você que está acompanhando, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Nós vamos ler aqui para ver o que está falando. Olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
pastor Eduardo falou sobre isso, né? Sobre a apostasia geral, que já está acontecendo aí com muita gente, apostatando, largando a fé, né? Perdendo a fé, duvidando das coisas de Deus. Mas aqui fala do quê? Do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o que eu entendo que Paulo está falando aos Tessalonicenses? Que Jesus não volta antes que o anticristo se manifeste. Né? Então uma sequência lógica, né? Princípio de dores, já estamos vivendo. Você entra na tribulação, a gente vai falar um pouco dela, e aí nessa tribulação a Bíblia fala que serão 7 anos, né? Mais 7 anos. Eu gosto de dizer que serão 3 anos e meio de uma paz, uma falsa paz, uma paz relativa, né? E 3 anos e meio mais terríveis, os últimos. Eu creio que a igreja passa esses 3 anos e meio de uma pretensa paz e antes do final dos 3 anos e meio da segunda parte, ela é arrebatada. Jesus vem buscá-la. Quem é pré, crê que é no começo dos 7 anos. Quem é pós, crê que é no final. Eu creio que é no meio. Por que eu creio nisso, irmãos? Alguns motivos. Primeiro, esse de Tessalonicenses, porque aqui fala que antes que Jesus volte, o homem da iniquidade vai se manifestar. E a gente vai ver aqui que alguns acordos que ele vai fazer, e é interessante, né, irmão? Você que é cristão, tem algum cristão aí? Fala amém. Não sei se vocês estão me ouvindo. Se alguém que é cristão aí, fala glória a Deus. Um crente aí de verdade que quer subir. Tem algum? Não tem não? Um crente que vai para o céu, dá um glória aí, um aleluia, alguma coisa. Amém, irmão? Vocês estão aí? Estão preocupados? Não estou vendo nenhum glória, nenhum aleluia, nenhum foguinho, nenhuma cruz, nada. Alguém que está me ouvindo, sinalize. Vou aguardar. Não sei se vocês estão aí. Amém. A Lil é crente. Só tem a Lil, a Sara também. Glória a Deus. Tem alguns. Agora começou, né? Venils, glória a Deus. Então, irmãos, o que a Bíblia fala aqui para mim? Que esse anticristo, ele primeiro ele vai vir manso, né? Ele vai vir tranquilo, vai vir resolvendo os problemas do mundo. Vai ter muito crente que não lê Bíblia, que vai amar o anticristo. Vai ter uma paixão com ele, porque ele... Imagina uma pessoa que distribui a renda. Outro dia eu vi uma matéria sobre PIB mundial. Não sei se você já pesquisou sobre isso. Se a gente dividir o PIB mundial pelos habitantes do planeta, são 7 bilhões de habitantes, né? O PIB mundial dá uma renda de 20 mil reais por pessoa. Imagina o anticristo distribuindo renda e na sua casa ganhando 20 mil por pessoa. E eu falar que ele é o capeta. Capaz de você falar assim, olha, pastor, eu sei lá, será que é mesmo? O cara é bom, né? Então ele vai vir fazendo coisas boas no começo, né? E aqui o que fala Tessalonicenses? Que Jesus não volta, Tessalonicenses diz, antes que ele se manifeste. Paulo fala, ninguém engane você, nem carta, nem coisa nenhuma, que ninguém de modo nos engane, versículo 3, que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Depois que ele for revelado, Jesus vem, né? No próprio livro de Mateus, eu queria que você voltasse lá, Mateus 24, a gente também tem algumas outras pistas, né, que falam a respeito disso. Mateus 24, no versículo 15, diz assim: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que Jesus está falando aos discípulos aqui? Eu entendo que dos 7 anos da tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai permitir que Israel volte a adorar lá no templo, né, em Jerusalém. Vai ser a capital do mundo. E durante 3 anos e meio o sacrifício vai voltar a acontecer. Eles vão matar a vermelha, vão fazer tudo novamente, né, incenso, aquele negócio todo. Mas no meio desse tempo, a gente vai ver aqui mais claro para frente, e Jesus cita Daniel, né? Jesus cita Daniel. Ele diz assim, que o sinal para que isso aconteça é quando ele tirar o sacrifício
e fizer aquilo que é abominável. Porque como o anticristo vai resolver os problemas do planeta todo e vai ser adorado pelas pessoas, ele vai, no meio disso tudo, achar, né, querer ser adorado. E quando ele reivindicar a adoração, quando ele quiser ser adorado, a igreja não aceita, Israel não aceita, e aí a perseguição começa forte, né, na segunda parte da tribulação, eu creio assim. Então, quando Jesus fala que quando você vir essa abominação acontecer, fica ligado, né, as coisas estão chegando. No versículo 21 e 22, fala assim, Mateus 24 ainda: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, né? Então o que Jesus fala aos discípulos? Que vai ser um tempo muito difícil, muito terrível, né? Muito complicado mesmo. E que se esses dias não fossem abreviados, não salvava ninguém, ninguém ia suportar, ninguém ia aguentar passar por esse tempo, né? Mas por causa dos escolhidos, ele vai ser abreviado. E eu entendo aí que os escolhidos são a igreja, né? A igreja de Israel, porque na verdade nesse tempo a igreja de Israel vai ser uma coisa só. O livro de Zacarias fala que Israel vai adorar como quem chora, né, pelo unigênito, quem chora o primogênito. Eles vão reconhecer o Messias, Jesus como Messias, e aí a igreja vai ser uma coisa só. E aí aqui diz em Mateus 22, aliás 24, versículo 22, que se não fosse os escolhidos, né, se esse tempo não fosse abreviado, não salvaria nem os escolhidos, indicando que os escolhidos estarão lá, né, na tribulação. No versículo 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e grandes prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Outro sinal de que os eleitos estarão lá. Os falsos profetas, né, eles vão, e falsos cristos também, né, surgirão falsos cristos e falsos profetas, Mateus 24, 24, operando grandes sinais e prodígios. Por isso que eu sempre falo, né, irmãos, que a gente não pode ficar impressionado com o poder. Quando Moisés fez sinais no Egito, os magos de Faraó também fizeram. Fico bobo hoje com o crente correndo atrás de poder, né, procurando profetada, culto do poder, culto da unção, culto não sei da onde, sabendo que o reino está dentro de vós, que a unção vem com santidade, com busca, que o poder está na palavra e que o grande poder é a transformação do homem que não prestava em alguma coisa melhor, né, pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o poder de Deus. Então, aqui fala o seguinte, que no final o anticristo, o falso Cristo e o falso profeta vão fazer sinais tremendos, prodígios, fortes. E muita gente vai ficar encantada com isso. O crente fraco, o crente carnal, o crente que não lê Bíblia, vai ver isso aqui e vai ficar impressionado. Você vê que a fila para milagres, seja os cristãos vão atrás de milagres, seja cristão, não seja, né, em qualquer lugar do mundo, aí as pessoas estão buscando milagre, poder, cura, esse tipo de coisa. E no final não vai ser diferente, né? Eles vão fazer sinais, prodígios, mas o que diz Mateus 24, 24 novamente? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não vai enganar. De novo, né, os eleitos estão aqui. Então os eleitos estão no 15, os eleitos estão no 22, os eleitos estão no 24. Diz que logo depois da tribulação, Cristo surgirá nos céus, né, versículo 26. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá. Se disserem, está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres, né? Logo em seguida da tribulação, naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia, né, irmãos? Então ele enviará os seus anjos com grande som do trombeta a reunir os escolhidos nos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí o Senhor vai reunir os escolhidos de novo. Os escolhidos, né, eles estão no versículo 15, estão no versículo 22, estão no versículo 24, estão no versículo 26, estão no versículo 31. Que eu creio a igreja, né, os santos estão lá.
Então aqui eles vão ser reunidos pelo Senhor. Quando a gente volta lá em Daniel, eu queria que você abrisse de novo a sua Bíblia lá em Daniel, né, no capítulo 9, dia de estudo, tem que ter Bíblia, né, irmão? Não tem jeito. Lá em Daniel 9, 27, diz assim, sobre ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Ele vai fazer uma aliança de 7 anos, né, com as nações. Israel vai voltar a oferecer aqui a oferta de cereal. Mas no meio dessa semana, ou seja, no meio dos 7 anos, ele vai trazer a abominação. Ele vai querer ser adorado lá no templo de Israel. E aí ele vai quebrar, né, essa aliança e os crentes não vão aceitar. Né? No capítulo 7 de Apocalipse, eu queria que você abrisse aí. Depois dos textos aí vocês pedem pastor Ricardo, né, pastor Ricardo? Tá na apostila, tá na nossa apostila aqui, ó. Vocês que querem depois da apostila, escola ministerial. Aqui tem a teoria pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, né, e mesotribulacionista, que é essa que eu estou dando para vocês. Mas tem a pré também e tem a pós também, para você que quer estudar todas elas. Quem estará na tribulação? Vamos ver. Capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7, versículo 9. Livro de Apocalipse. Diz assim, ó, presta atenção. Depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam em alta voz, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes de vestido branco? Respondi, ó Senhor, sabe? Então ele me disse, esses são os que vêm da grande tribulação, e que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no seu santuário. Interessante, né, irmãos, que aqui no versículo 9, esse aqui é o livro de Apocalipse, João ele tem uma visão das coisas do fim. E uma das visões que ele tem é dessa grande multidão que, segundo ele, ninguém podia contar. Eu não sei se você já viu uma multidão que não dá para contar. Aquele monte de gente, né? Sem fim, que você não consegue contar quando termina. Então João teve essa visão dessa multidão de pessoas, incontável. E ele diz um detalhe sobre elas, ó, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de vestes brancas, com ramo de palmeira nas mãos e clamavam, né? E eles cantam um hino de adoração a Deus. O que eu entendo aqui? É uma multidão que não se podia contar. Quantos? Milhões de pessoas, né? Da onde? Todas as tribos, povos e nações. Alguns dizem que na tribulação vai ficar só Israel, né? Que o que vai ficar o povo santo, que Daniel fala, que vai ser perseguido e tal, é só Israel. Mas aqui João fala de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então eu entendo que a igreja é universal, espalhada sobre a terra, né? Aquela que Jesus fala em Mateus 24, que ele vai recolher dos 4 cantos. E essa igreja, ela está aqui, né? E João, quando pergunta ao ancião, o ancião fala assim, olha, eles estão vindo da grande tribulação. E eles não contaminaram suas vestes, né? Eles não aceitaram a marca, igual o pastor Eduardo falou domingo, muito bem, como eu já disse, sobre uma marca. Eu entendo que essa marca é especial, tá, irmãos? Cuidado, no passado, já se falou que essa marca era o cartão de crédito, era o 666, né? Depois nós falamos que é o chip,
mas eu entendo que essa marca, como o pastor Eduardo falou, eu concordo, vai ser uma coisa de decisão, né? Você vai ter que aceitar essa marca, né? Entendendo perfeitamente o que está acontecendo. Você vai ser enganado com a marca nesse sentido, né? Aquele que aceitar vai saber exatamente o que ele está fazendo, o que ele está escolhendo. E quando ele aceitar, ele perde. Por quê? Da tribulação vão vir os mártires, né? A igreja que passa essa tribulação, ela será realmente martirizada, né? No versículo 14 aqui, eu acho que é do mesmo capítulo, do capítulo 7, deixa eu ver se é isso mesmo. Respondi, ó Senhor, sabe, quem são? Já falei. E de onde vem? Ele falou, são da grande tribulação e não que lavaram suas vestes e alvejaram o sangue do Cordeiro. Então são as pessoas que vieram de lá, né? São os verdadeiros heróis. Eu sempre vi muito crente, eu sempre falo quando dou essa aula, muito crente diz, não, quero vestir a armadura de Deus, dar espadada na cara do capeta, tacar fogo nele e fazer isso e aquilo. Eu falo que eles vão ter a chance nesse período, né? Claro que a Bíblia fala que lá no Vale de Meguido, não dá para falar tudo hoje, na Batalha de Armagedon, quando Jesus vier e os exércitos estiverem reunidos do bem e do mal, ele vai vencer a batalha com um sopro, né? Só um de Jesus vai derrubar o exército inimigo todo. Então ninguém vai dar espadada em ninguém, mas vai ser um período da igreja ser provada, né? Daniel 7, versículo 25, diz assim, quer ver? É o 7 ou 9? 9, desculpa. Daniel 9, ou é o 7? Não, eu estou em Apocalipse, não, desculpa. Daniel, vamos lá para o Daniel de novo. Daniel 7, 25, deixa eu ver se é isso mesmo. Diz assim, ó, falando do anticristo, ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Sempre que Daniel fala da tribulação, dos dois períodos de 3 anos e meio, ele usa essa expressão, né? Um tempo, tempos e metade de um tempo, que é um tempo tempos 2, né? E metade meio. Então 3 anos e meio para lá de relativa paz, como eu falei, e 3 anos e meio de perseguição forte. Então diz que aqui que os santos vão ser entregues a ele durante 3 anos e meio, que é a metade da tribulação. Eu já falei da questão da abominação que ele vai colocar lá, e diz assim, ó, o reino e o domínio, versículo 27, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será o reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Daniel fala no fim que Jesus vai prevalecer, a gente sabe que ele vai prevalecer, e aí sim será estabelecido o reino eterno, né? Um reino que não tem fim, e aí nós estaremos com ele para sempre nas nuvens. Então, respondendo a alguns irmãos nas dúvidas, né? Como eu falei, o estudo não dá para a gente falar tudo que é necessário, mas para ter uma ideia, estamos vivendo o que? Princípio de dores. Pastor, vai acontecer agora a tribulação? Não, quando houver paz e segurança. Então qual é a sequência disso que está acontecendo? Vai se ter um governo mundial, já se falou outro dia aí sobre uma constituição mundial, e a desculpa vai ser muito boa, né? O mundo em caos e um governo mundial coloca ordem nisso. Quem vai colocar ordem nisso? É o anticristo. Cuidado, né? Quando você olhar as coisas no caos, não me preocupa tanto, mas quando as coisas estiverem arrumadas a nível mundial, paz, segurança, tudo bonitinho, aí o que está escrito na Tessalonicenses, cuidado, aí vai vir o fim, aí a coisa vai apertar, e a gente precisa ter cuidado para a gente não idolatrar o anticristo, né? Como o pessoal está idolatrando aí político, seja de direita ou de esquerda, né? Tem a idolatria da esquerda e tem a idolatria da direita. Qual que serve para nós? Nenhuma. Nosso reino não é dessa terra, nosso reino é outro. Pastor, mas aí a gente vai passar a tribulação? Eu tenho uma ideia aqui da tribulação, depois você que é curioso, estuda aí o Apocalipse 7, Apocalipse 13, Apocalipse 15, e o próprio Daniel 12, ele fala de 1260 dias, bem-aventurado quem chega a 1277, e dá uma ideia que a igreja passa um período curto na tribulação, até porque, como está em Mateus,
que Jesus falou? Que se esses dias não fossem abreviados, ninguém ia suportar. E Deus não nos dá tentação maior do que nós possamos suportar, né, irmãos? Talvez você fale, pastor, eu acho que se eu entrar na tribulação eu vou me perder. Então fica tranquilo, Deus não vai deixar você morrer antes. Né? Eu sempre falo isso. Fica calmo. Porque se você entrar nela para passar, você não vai ser provado além das suas forças, né? Mas a Bíblia fala em Daniel, né? O livro de Daniel é muito interessante, é um livro aí para você fazer um estudo bem legal, que fala que a igreja vai ser provada, né? Vai ser embranquecida, e é o que o Apocalipse fala, os mártires virão. Então a sequência é princípio de dores, nós estamos vivendo. Tribulação começa com paz, com anticristo, tudo certinho. No meio o negócio aperta, os crentes são perseguidos. E aí, quando eles são perseguidos, o nosso herói de verdade, Jesus, aquele que tem escrito na coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vem nos buscar. E aí nós vamos para o céu, né, irmão? É hora de, como diz lá o texto, né? Quem vai passar a peneira para separar o joio e o trigo não é pastor, não sou eu nem você. Quem vai passar a peneira é Jesus. E esse estudo, irmão, de escatologia, seja ele pré, pós ou meso, ele só tem um sentido, né? De que o crente esteja atento, de que o crente esteja sabendo viver a sua vida aqui em santidade, porque, como disse Mateus, vai vir como ladrão. Tessalonicenses também. Ninguém sabe a hora e o dia, né? Ninguém pode prever, vai ser tal ou tal. O que a gente pode dizer para você, ó, nós estamos no princípio de dores. Depois do princípio de dores vem a tribulação. E aí o arrebatamento, né? Para quem crê antes, né? Antes da tribulação, eu não creio. Eu creio que é no meio, e tem gente que crê que é depois. Tem gente até que não acha que não é literal, aí eu já acho exagero, né? Porque são muitos os textos. Mas faça o seu estudo, né? O pastor Ricardo tem uma ideia, eu tenho outra, o pastor Eduardo outra, de repente o pastor Claucione, o Éder. Mas o importante é que você tenha a sua convicção e principalmente que você ande em santidade, porque o dia está chegando. Mas como eu falei, não é agora, né? Não se apavore. Vai ser quando ficar bom. Agora está tranquilo. Quando tiver paz e segurança, e nós somos assim, né? Crentes temos essa mania. Quando está apertado, todo mundo ora, todo mundo jejua, todo mundo busca. Quando fica tranquilo, a gente relaxa. E aí que é o perigo, né? Não relaxe. Continue buscando Deus. Vai passar esse tempo, irmãos, eu tenho falado muito. Quando chegar a hora de congregar de novo, né? Deus queira que chegue logo. Eu vou sempre lembrar vocês, eu falei para Jô que tem coisas que marcam a história, né? Essa pandemia vai marcar a história, a nossa história. E eu vou lembrar vocês no culto, se Deus quiser, né? Vou falar para os irmãos assim, ó, lembra da pandemia que a gente não podia ir no culto? Não falta não. Busca Deus. Então que você possa receber essa palavra, por mais que ela seja desafiadora para nós, irmãos, mas que ela não gere em nós medo, pavor, né? Porque o nosso Deus está conosco e Ele não nos deu espírito de covardia, nos deu espírito de ousadia, né? A gente deve ter medo de pecar, a gente deve ter medo de não andar em santidade, aí sim, temor, né, de Deus, e buscar estar preparado, porque a gente não sabe a hora. Eu já vi um pastor dizendo o seguinte, quando Jesus volta, ele fala, ele volta todo dia. Para quem morreu hoje, ele voltou. Para quem vai morrer amanhã, ele vai voltar. E você não sabe o dia que você vai partir, né? Tem aquele homem que fala, descansa minha alma. Então, não serve para nós. Nós precisamos estar alertas, vigilantes, andando em espírito o tempo todo, né? Se eu tivesse ido, se o pastor Eduardo estiver certo, né? Glória a Deus, eu até prefiro que ele esteja. Porque aí nós vamos subir, né? Graças a Deus, mas para subir também precisa estar na posição. Então esteja na posição. Esse é o mais importante, irmãos. A nossa ideia aqui não é despejar vaidade, nem dizer quem está certo ou quem está errado, nada disso. Bobagem, até porque isso não é cristão. A nossa ideia aqui é alertar você, né? Para que você esteja andando na posição correta, para que quando o Senhor chegar a gente possa subir com tranquilidade, seja passando pela tribulação ou não, né? Então o arrebatamento vai demorar um pouquinho ainda, né? Não é agora não.
Quando arrumar, você começa a ficar preocupado. Por enquanto tá tranquilo. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar vocês. Lembrando que amanhã tem live. Amanhã a gente vai falar de família funcional, fases da criança. Você que tem filho, né? Quero convidar você para ouvir. Nós vamos falar aí das fases e como elas são importantes, né, na formação da família, sobre trauma, sobre recalque, sobre essas coisas, né, baseado na palavra de Deus. Então eu espero vocês aqui 20 horas para a gente falar de família e orar por família. Na sexta tem o estudo de batalha espiritual, pastor Ricardo. Sábado o pastor Claucione tem uma palavra para nós, né? E domingo o pastor Eduardo à noite. Todo dia de manhã tem as lives também de oração, né? Lembrando os irmãos, né? Quero agradecer os irmãos que têm se comprometido com a igreja, depositado aí seus dízimos de ofertas. Graças a Deus, né? Por isso, que Deus abençoe a vida de vocês. E lembrar que você pode fazer a sua transferência aí via Cicobi, procurar o tesoureiro, né? O Fabiano, ele te instrui, ou ainda via PicPay, né? Aqui para Vila Velha. Nas nossas outras igrejas, né? Recreio, Santa Teresa, Jetibá, ou via Cicobi também, ou direto com o tesoureiro. Mas não, né? Tenha como honra sustentar a sua igreja, como honra sustentar os pastores que trazem a palavra, né? O mundo, ele é egoísta, o mundo não pensa assim, as pessoas não valorizam essas coisas, mas valorize a sua igreja, o seu pastor, né? Isso é uma honra para nós poder participar do reino de Deus com os nossos bens, e que Deus possa nos abençoar, né? Eu quero orar por você, orar pela sua vida, junto aí com a sua família, e vamos fazer uma oração pelas nossas casas, amém? Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo termine, Senhor, de falar aquilo que nós não conseguimos falar aqui. Que haja no coração do teu povo temor, mais paz também, Senhor, a paz de que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor deixou tudo escrito, o Senhor falou que estaria conosco até o final, e nós cremos nisso, Senhor. Que a tua paz enche os lares, que a tua graça enche cada casa. Deus, que o Senhor continue dando a provisão, a proteção, Senhor, dos teus filhos. Guarda a nossa casa da peste, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa mais uma vez, Senhor, as nações, os Estados Unidos, a Itália, Senhor, Portugal, abençoa a Espanha, a França, Deus, a China, abençoa os países que passam por problema, América do Sul, Deus, o Brasil, São Paulo, Senhor, Rio de Janeiro, ó Deus, o Ceará, Brasília, o Amazonas, cada estado da federação, o nosso Espírito Santo, a nossa cidade, Vila Velha, Vitória, Caracica, Serra, Deus, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, cada município, Deus, cada família, ser com os teus filhos, Senhor, nos dá uma noite de paz, Senhor, que essa seja uma noite, Deus, tranquila, Senhor, na tua presença, que o Senhor nos guarde, Deus, nos dê o repouso necessário, e que amanhã, Senhor, nós possamos ver as tuas misericórdias se renovando mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse tempo, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, né? Continuem firmes, sempre abundantes e constantes na palavra no Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios 15, 58, né? Que Deus possa abençoar vocês, e amanhã aí 9h30 tem live, amém? Fiquem com Deus e fui, igual o pastor Ricardo. Deus abençoe. Deus abençoe, Felipe. Deus abençoe, Cris. Fiquem com Jesus. Deus abençoe, Giza. Deus abençoe, Lil. Amém, irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe, Meire. Um abraço no Rodrigo. Paz, Juscelene. Deus abençoe, irmãos. Estamos indo. Bom descanso para vocês.